Olá, amados, olá, amadas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, todas as irmãs. Mais um ano que se inicia, mais um ano que Deus nos concede. Hoje já é o dia 3 de janeiro e Deus, Ele nos concede esse dia para que a gente possa continuar aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra dEle, até que Ele volte, até que Ele venha buscar o seu povo. Nós precisamos nos alimentar todos os dias com a palavra de Deus. Todos os dias nós devemos reservar um tempo para a gente ouvir alguma mensagem, algum ensino, ler a Bíblia, orar, conversar com o nosso Deus, nos alimentar todo dia com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero ler sobre a provisão divina, como que a gente vive uma provisão divina. Nós sabemos que quando começa o ano, a maioria das igrejas começa com campanhas. A maioria das igrejas faz aquela campanha já bem conhecida, 12 dias, fazer 12 dias de clamor, 12 dias de campanha, representando 12 meses de vitória. Bem, eu não vou criticar quem tem fé nessas campanhas, quem acredita, deposita a fé, quem faz essa campanha acreditando que Deus ele irá abençoar a sua vida. Amém, nós precisamos crer realmente. Mas muito mais além do que participar de uma campanha, nós devemos colocar a nossa vida, o culto racional que Deus espera. Não é participar somente num culto evangélico, num culto numa igreja. Não, a nossa vida não fica limitada somente a isso. A nossa vida, ela depende do nossa adoração, nosso clamor, o nosso culto racional. O que é um culto racional? Culto racional não é você ir numa igreja, sentar ali, ouvir a ministração, ouvir os louvores, sair para sua casa e continua a sua vida normal e somente no próximo culto que você vai lembrar de Deus. Nosso culto racional é um culto 24 horas. A nossa vida é o culto a Deus. Então, o tema de hoje é viver a provisão divina. Eu vou usar a carta que o apóstolo Paulo escreveu para os Filipenses, que está justamente nesse livro, nessa epístola chamada Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Somente um versículo para a gente ter uma base somente. Então, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então Paulo estava expondo o Jesus Cristo que ele conheceu. Paulo estava falando para o Filipenses: olha, o meu Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai suprir todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, através de Jesus Cristo. Tem um outro versículo que está lá em Efésios 1:3, que eu repito constantemente, que fala assim: Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tem abençoado. Ele não vai abençoar, ele já abençoou. Nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você pede, tudo aquilo que você sonha, Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais através de Jesus Cristo. Amados, presta atenção. Viver uma provisão divina é aprender a confiar em Deus, que cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, viver uma provisão é confiar. Para você viver aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que Deus tem reservado, conforme Efésios 1:3, que Ele já te abençoou na região celestial, lá no céu está abençoado, já está declarado a tua vitória. Para você receber essa vitória, para você receber essa bênção, essa provisão divina, é necessário você aprender a confiar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é aquilo que você enxerga, não é aquilo que você toca, é a fé. Por mais que você não está vendo, por mais que você não está tocando, por mais que não chegou na tua vida, você precisa crer que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque não é homem nem filho do homem para que minta
ou se arrependa. Mas muitas vezes nós associamos essa provisão apenas ao dinheiro, aos bens materiais, mas ela vai muito mais além disso. Não é só o dinheiro que é a provisão de Deus. Não é quando você tem uma conta para pagar e que Deus entra com providência. Não é quando você precisa de algo material, algo para comer, algo para vestir, que Deus entra com provisão. Vai muito mais além do que esses bens materiais. A provisão de Deus, ela inclui uma paz que o mundo não oferece. É uma paz que você pode estar passando no meio da dificuldade, mas você toma força para continuar, porque você crê que Deus está contigo. A provisão de Deus é muito mais do que bens materiais. Ela vem também a sabedoria para você decidir. E no momentos de decisão, e agora? O que eu faço? Deus me dá uma direção. O que eu faço? Qual que é a minha atitude? Essa é a sabedoria de Deus. É você confiar, é você buscar resposta em Deus. A provisão de Deus, ela é uma esperança para você não desistir. Porque se nós olharmos ao nosso redor, nesse mundo caótico, muitas vezes nós temos vontade de desistir. Por essa razão, que eu repito e bato na tecla novamente, a importância de você se alimentar da palavra de Deus, de uma pregação, de um ensino, de uma mensagem, para você continuar alimentando a tua esperança e não desistir na caminhada. Nesse dia a dia que nós vivemos, nós enfrentamos preocupações que tentam roubar a nossa fé. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Mas nesse mundo nós temos conta para pagar, nós temos problemas familiares, nós temos a incerteza do futuro. E nessas horas Deus nos convida a descansar nele, a crer nele, a saber que ele está contigo. Mesmo que você não enxerga, mesmo que a circunstância faça você pensar onde está Deus, por que Deus está permitindo isso? Mas tudo tem um propósito. Deus nunca vai te desamparar. Deus está contigo todos os dias. Confiar na provisão divina não significa ausência de desafio. Todos os dias nós teremos aflições, teremos desafios, mas a certeza de que não estamos sozinhos e que podemos enfrentar. Se Jesus está conosco, nós podemos enfrentar. Qual problema é maior do que o nosso Deus? Qual situação é maior do que o nosso Deus? Aliás, algumas pregações que eu faço, eu costumo desafiar as pessoas que estão ouvindo a mensagem a parar de olhar a circunstância, parar de olhar o momento, parar de olhar as tribulações que estão acontecendo, a tempestade ao teu redor, e olha um pouquinho para trás e veja quantos livramentos, veja quantas vitórias você alcançou porque Deus esteve contigo. Quantos testemunhos você tem para contar que Deus, no momento exato, ele entrou com providência. Então essas lembranças, esse testemunho, nos dá força para continuar. Deus, ele age no tempo certo e da maneira perfeita. Mesmo quando nós não entendemos, Deus, ele continua agindo. Jesus, ele nos ensinou que nós devemos buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Mas a nossa tendência é buscar os bens materiais. Nós vamos para a igreja não para buscar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a presença de Deus. É sentir a presença de Deus. É sentir a ação do Espírito Santo. É sentir aquele algo inexplicável que não dá para falar para as pessoas o quanto é gostoso a presença de Deus. Mas a maioria vai em busca de um emprego, de uma cura. Não que seja errado isso. Mas primeiro você tem que buscar Deus. Sentir a presença dele, conversar, saber que ele está ali naquele momento que você está cultuando. Aí sim você pode entregar as tuas preocupações, as tuas petições, o teu clamor. Deus está ouvindo a todo momento, mas primeiro nós precisamos buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas nos será acrescentada, conforme a palavra de Deus diz. Isso nos mostra que a prioridade correta, ela gera equilíbrio. Se você buscar a Deus, olha Deus, eu não estou indo para a igreja somente porque eu estou precisando de uma cura, de um emprego, de colocar as coisas em ordem no meu casamento, na minha casa, na minha família. Não é somente isso. Senhor, eu estou buscando a Ti, eu estou indo cultuar, porque eu sei que eu não posso viver sem Deus. No momento que eu me afastar de Deus, eu entro num caminho totalmente de morte, entregue como uma ovelha ao matadouro.
O inimigo está lá esperando um momento exato para me afastar de Deus, para que ele possa vir e lançar seus dardos inflamados, suas setas malignas. Por essa razão, nós devemos saber que nós precisamos buscar a Deus. As pessoas muitas vezes confundem. Quando acontecem as coisas na vida dela, ela fala, mas eu estou indo para a igreja, mas eu estou fazendo a campanha, mas eu estou fazendo tudo certinho que o pastor está mandando. Amado, servir a Deus não é ser uma pessoa religiosa que bate cartão. Servir a Deus é você entregar os teus caminhos na mão dele, confiar nele, e o mais ele fará. É você saber que você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. É você entender que você não ir para a igreja. Deus não está interessado que você bate cartão na igreja, mas que entrega a tua vida realmente. Que você realmente dá um testemunho de você ser realmente uma cristã, não somente dentro da igreja, mas fora, as tuas atitudes fora da igreja. É você mudar o teu pensamento, é você mudar a tua natureza, é você olhar para dentro de si e falar, eu já não pertenço mais ao mundo, eu não preciso agradar a amizade, eu não preciso mais fazer a moda do mundo, eu preciso servir a Deus, buscar a vontade perfeita de Deus na minha vida. Isso sim é servir a Deus. Então, amados, quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, nós aprendemos a reconhecer a sua mão em pequenas e grandes bênçãos. Quando você está realmente, vamos dizer essa palavra, ligada 24 horas, na mesma fiação, no mesmo propósito, com o pensamento em tudo que você faz a Deus, você consegue enxergar a Deus nas pequenas e nas grandes bênçãos. Você vê que Deus está agindo, mesmo quando você não percebe. Um alimento na mesa, uma palavra de conforto, uma porta que se abre inesperadamente, tudo isso é a mão de Deus na tua vida. Viver a provisão divina também nos chama a gratidão. Ser grato. Deus, olha, eu posso estar passando por momentos de dificuldade agora, mas existe um propósito de Deus em tudo isso. Deus está me ensinando alguma coisa, ou está preparando uma porta melhor. E eu tenho que ser grato, porque lá atrás eu tenho testemunho. Por que eu vou reclamar? Por que eu vou ter incredulidade no Deus que sempre esteve comigo, que sempre me ajudou? Eu tenho que ser grato em tudo, dar graças. Um coração grato, ele enxerga milagres, onde antes via apenas rotina. Quando você começa a ser grato, você começa a ver o milagre de Deus na tua vida. Você começa a enxergar situações que você nem percebeu que Deus te ajudou. Ao agradecer, nós fortalecemos a nossa fé e percebemos que Deus ele sempre esteve cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, a provisão divina ela nos ensina a compartilhar. Quando você é abençoada por Deus, não é para viver uma vida de ostentação, mostrar para as pessoas com o quanto você tem, o quanto você pode. Não, é você ajudar, é você compartilhar as pessoas, para que as pessoas possam entender que o Deus que te abençoou também abençoa elas. Quando entendemos que tudo vem de Deus, nós somos mais generosos com o próximo. Quando nós buscamos somente bênçãos materiais, quando nós buscamos somente nossos interesses a Deus, nós se tornamos uma pessoa egoísta, porque quando nós recebemos a bênção, nós esquecemos de Deus, esquecemos das pessoas, vamos gastar, vamos aproveitar a vida, vamos ostentar, até que venha a próxima dificuldade e você lembrar de Deus novamente. Mas quando você é uma pessoa grata a Deus, você jamais vai esquecer de Deus. Você jamais vai se afastar dele só pelo fato de você ter recebido aquilo que você almejou. Nós percebemos que Deus, ele requer uma gratidão. Assim como ele é fiel a você, você também tem que ser fiel a ele. A provisão de Deus, ela é para ser glorificada o nome de Deus. Então, através de nós, Deus também supre outras vidas, levando amor, cuidado, esperança. Que nós possamos viver nesse novo ano confiantes, sabendo que o Deus que proveu ontem, o Deus que você tem testemunho de ontem, ele continua provendo hoje, ele vai continuar sendo fiel amanhã, ele vai confiar que você também vai ser fiel a ele. Deus, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é digno de continuar abençoando, cuidando, te protegendo, mas tome uma decisão, para de se afastar de Deus, para de reclamar,
Confia nele, seja uma pessoa mais grata. Confiar nele é o maior descanso para a nossa alma. Confiar em Deus, você prova que você confia em Deus quando você ora diariamente reconhecendo que Deus é uma fonte de tudo. Quando você entrega as suas preocupações, quando você fortalece a confiança nele, quando você aguarda com fé a provisão no momento certo que Deus irá te dar. Pratique essa gratidão, anota bênçãos recebidas para você não esquecer, testemunha para que outras pessoas possam entender que Deus age na nossa vida, de umas pessoas que são fiel a Ele, seja ela bênção grande ou seja ela pequena. Para que você faz isso? Para desenvolver uma sensibilidade espiritual, tanto em você como para outras pessoas que ouvem, para você reconhecer a provisão divina em tudo da tua vida. Compartilhe generosamente o tempo, o recurso, o amor, as bênçãos financeiras, materiais que Deus te dá. Compartilhe com as pessoas que têm necessidade. Lembra que Deus ele usa as nossas mãos para suprir a necessidade e revelar o seu cuidado diário, não somente para você, mas com outras pessoas também. Talvez você não saiba pregar, mas se você ser uma pessoa generosa, Deus ele vai te abençoar cada vez mais, para que você possa transmitir essa bênção em forma de uma pregação, essa bênção, essa caridade, esse amor que você transmite para as pessoas, essa ajuda, é uma pregação também. Amém, amados? Vamos orar? Senhor Deus, agradecemos pela tua provisão diária, mesmo quando nós não percebemos, meu Senhor. Ensina-nos, Pai, a confiar em Ti, em todas as circunstâncias, a descansar no Teu cuidado, a esperar com fé. Supre nossas necessidades, Senhor. Fortalece nosso coração e faz de nós um instrumento da Tua graça. Que nunca nos falte a gratidão, a esperança, o amor. Que todos possam ver a Tua imagem em nós, Pai. Que o Senhor possa visitar a cada coração, a cada vida que esteja assistindo, ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa colocar todas as coisas no lugar, restituir, restaurar. Que o Senhor possa, Pai, neste ano derramar toda a sorte de bênção na vida de cada pessoa que está ouvindo. Aquela pessoa que já desistiu, que já não tem mais fé. Que o Senhor possa reanimá-la, Pai. E dizer a ela que o Senhor ainda não esqueceu, Pai. Que ainda está de pé. Todos os sonhos, todas as promessas que o Senhor falou para ela, o Senhor irá cumprir no tempo determinado. Que o Senhor possa visitar os órfãos, que o Senhor possa visitar as viúvas, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão afastados de Ti, Jesus. Que o Senhor possa continuar falando, não através da minha voz, mas através da voz do Espírito Santo, tocando em cada coração, para que nós possamos ser a luz do mundo e o sol da terra, ser a diferença nesse mundo caótico, Pai. Que nós possamos levar a esperança no Teu santo nome, Jesus, meu Pai. E que todos possam saber que Tu continuas sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E que não há nada do impossível para Ti. Que o Senhor continue falando grandiosamente em cada coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida.